Aleluia, né? Eu fico feliz de estar aqui participando dessa linda festa. Vocês estão de parabéns. Eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas neste lugar, né? Mas Ele tem mais para fazer, amém? Quer dizer que o bispo é muito corajoso, né? Está me colocando aqui em trazer a palavra para os varões, né? Mas eu fiquei surpreso quando ele falou, é aberto. Eu digo, meu Deus, né? E quando ele me mandou o cartaz, eu fiquei assim, né? Falei, não tem tema, né? Não tem ali um versículo. E aí a minha esposa disse, tem um versículo lá embaixo. Eu olhei e vi Lucas 24, 49. Amém? E é um texto muito forte. E é a respeito disso que eu vou falar nesta noite, nesta manhã. Amém? Você que pode, se coloque de pé nesta manhã. Aleluia. Lucas 24, 49. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tá todos os homens aí? Tem um homem abençoado do teu lado aí? Amém. Louvado seja Deus, né? Diz assim: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido de poder do alto. Amém? Aleluia. Coloque a mão no teu coração, fala comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar nesta manhã. Aleluia. Hoje eu quero falar um pouquinho da provisão de Deus para a nossa vida. Foi falado muito sobre provisão, sobre provedor nesta manhã. E o Senhor, Ele já falava comigo a respeito disso. E quando eu fui olhar a esse versículo, a gente vai ver que o Senhor Jesus, Ele já tinha morrido, Ele já tinha ali ressuscitado e Ele se encontra com alguns dos seus discípulos. Seus discípulos estavam no mar, estavam em um barco. E o Senhor Jesus, Ele aparece ali e Ele começa a falar sobre a promessa do Pai, sobre a vida deles. O que eu achei interessante nesse versículo é que neste barco só continha homens. E o que eu acho também interessante é que o Senhor Jesus, quando Ele fala com ele fala sobre uma promessa que é o Espírito Santo, que vai descer sobre eles e vai revesti-los de poder. E quando eu fui olhar esse texto mais de perto, eu fui lá em João capítulo 20, que fala a mesma coisa, que fala do mesmo versículo, que está ali tratando do mesmo assunto em João 20, 21. Aonde Jesus, ele olhando para os seus discípulos mais uma vez, ele disse: a paz seja convosco. E diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E tendo dito isso, o Senhor Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu começo a olhar para essa palavra e eu vejo a provisão de Deus, a provisão do Senhor sobre a vida daqueles discípulos. Era uma promessa que era para vir àqueles homens depois que ele subisse ao Pai. Está lá em João 14.
Eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar, mas eu não vos deixarei órfão. Mas Jesus aqui, ele antecipa para esses discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, e é claro nesse texto, que daquele momento em diante, foram-lhe abertos os entendimentos de cada um, e eles começaram a entender as Escrituras Sagradas. Ou seja, o que esse texto, o que esse versículo ele fala é que até aquele momento os discípulos não tinham compreendido a mensagem da cruz. Até aquele momento eles não tinham entendido que Deus ele tinha feito de tão grande, tão maravilhoso. E quando eu olho para essa palavra eu fico extraordinariamente impactado. Porque quando o bispo ele falava a respeito da oferta aqui, e o Senhor falava ao meu coração que a menor coisa que o Senhor ele quer nos dar é dinheiro. Porque o Senhor ele tem muito mais para mim e para a tua vida. O Senhor ele tem coisas grandes para nos entregar, mas eu quero que você coloque na tua mente que você é o homem, você é o provedor da tua casa. Deus ele conta com você. Deus ele te chamou para você dar continuidade nesse chamado aqui na terra, e para que você possa conduzir a tua família, para que você possa levar os seus filhos a um caminho reto e firme, para que você possa conduzir aqueles que estão debaixo da tua guarda. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que desde o livro do Gênesis, aonde Deus ele tem provido o homem, ele tem sustentado o homem, e nós não conseguimos enxergar isto. O quanto Deus é maravilhoso para cada um de nós. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Nós vemos aqui Jesus provendo aqueles discípulos, soprando sobre eles o Espírito Santo. E quando nós vamos lá por Gênesis, lá na fundação, lá no início, a Bíblia diz que no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, vai dizer assim: e no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou. No sétimo dia de todo o seu trabalho que havia feito. Verso 3: e Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele, repita comigo, nele ele havia descansado de todo o trabalho que ele criou e que ele fez. Quando a Bíblia vai dizer nele, está dizendo em Cristo. Ali já está prefigurado a imagem de Cristo, aonde ele seria a provisão do homem aqui nessa terra, porque se de mim mesmo nós não conseguiríamos chegar aonde nós estamos. Veja isso, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus forma o homem, e no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus planta um jardim e coloca o homem lá dentro. O que eu entendo com esta palavra? É que você não foi criado para as coisas foram criadas por causa de você. Você está entendendo? Tudo foi criado para você. Deus ele antecipa e faz o homem, depois ele provê o jardim e ele prepara tudo. Tudo foi feito para o homem. O que Deus está dizendo aqui, você é mais importante do que as coisas que te rodeiam.
Você é mais importante do que o seu trabalho, do que os seus afazeres, do que os seus compromissos, porque Deus tudo Ele fez por causa de você. Até mesmo a mulher que está do teu lado. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele. Eu vou fazer para ele uma adjuntora. Quando nós olhamos para esta mulher, eu fico impactado quando eu vejo que Eva, ela tem um papel muito importante na vida de Adão. Mas ela traz uma consequência muito grande, que isso até hoje as mulheres carregam. Porque em muitos lugares as mulheres são subjugadas, maltratadas e não compreendidas. Quando eu olho para esse texto, a Bíblia diz: e uma pergunta que fica para nós: o que fez com que Eva comesse aquele fruto? O que levou a Eva a comer o fruto? Quando eu comecei a ler e a entender, eu vi que Eva, ela já estava caída antes mesmo de comer o fruto. A Bíblia diz no capítulo 2, no verso 16, que o Senhor, Ele deu ao homem uma ordem dizendo: comerás de qualquer fruto da árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E quando nós olhamos no capítulo 3, no verso 1, a Bíblia diz que a serpente disse à mulher. Foi isso que Deus disse? Não comerás da árvore que está no jardim? E ela disse não. Não foi isso que Deus disse. Ele disse que de todas as árvores nós podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio, diz comigo, no meio do jardim, dela não comerás, porque o dia que você comer dela, você vai morrer verdadeiramente. O que eu quero dizer para você é que quando você deseja alguma coisa, quando você almeja alcançar alguma coisa, essa coisa vira centralidade, vira o centro da tua vida. Quando nós vamos olhar para o texto original, a palavra não vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não está no meio, ela está ao lado da árvore da vida. Mas para Eva, a Bíblia diz que ela disse que a árvore está no meio. E como se não bastasse, Eva vai dizer: ele disse para não comer e também não tocar nela. Ela já acrescentou alguma coisa, ela mentiu. Mas ela era a criação original. Ela não podia mentir, porque nela não tinha essa essência ainda, porque ela não havia comido do fruto. Então nós entendemos que quando ela centraliza o meio, quando o foco dela fica no meio, este fruto ele vira a centralidade da vida de Eva. E a Bíblia diz que aquele fruto ele era agradável aos olhos. Nós temos que tomar cuidado com isso. O homem, quando ele vai se relacionar com uma mulher, a primeira coisa que ele encontra, ou que ele quer ver, é uma coisa que agrada aos seus olhos. Principalmente as mulheres. Às vezes ela vê o homem e fala até que é bonitinho. E aí ela vai encostando, vai conversando. Ele é engraçadinho também. E ali, dali a pouco ela
ela começa a olhar demais. E ele começa a agradar aos seus olhos. E ela entra ali no relacionamento. Só que quando nós olhamos para esse fruto que Eva fez de comer esse fruto, a primeira coisa que atrai essa mulher é dizer que esse fruto ele era um alimento agradável aos seus olhos e desejável para o bom entendimento, e ela tomou do fruto e comeu. A primeira coisa que acontece ali foi comer do fruto. Só que como que Eva sabia que esse fruto ele era agradável aos olhos e bom para comer? Nós olhamos e vemos que a primeira coisa que para comer, antes ela teve que tocar. Ela teve que dar umas beliscadinhas, ela teve que pegar. Aí é que mora o perigo. Quando você dá uma vacilada, quando você começa a olhar demais, e quando você começa a chegar perto, a cheirar, a tocar, a beliscar, o pecado vem. O problema está aí. Tem muita coisa, irmãos, que parece ser bom, agradável, mas é mal. Você não vê a Coca-Cola? Coca-Cola é um néctar dos deuses. É tudo de bom. Mas se você tomar demais, ela faz mal. Então, quando nós olhamos para a queda de Eva, nós vemos que a primeira coisa que acontece, ela é tentada. No seu corpo físico, ela viu que aquilo era bom, era agradável para comer. Depois ela viu com os seus olhos, e os olhos, ela é a entrada da alma. É quando você começa a olhar demais. Ela foi tentada na alma. Mateus 6, 22 vai dizer que os nossos olhos é a entrada. Diz assim: a luz do corpo é os olhos. E se o teu olhar for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Tudo começa no olhar. Nós começamos a olhar demais, olhar demais, olhar demais. Não foi assim quando você casou? Você começou a olhar demais para ela, olhar demais. E quando você menos esperou, você criou um laço ali. Só que quando nós olhamos demais também é perigoso. A Bíblia vai dizer que Davi ele cai porque ele estava disperso em cima de um palácio e olhou demais para Betseba. E quando ele pensou que não, ele já tinha caído. Então, toma cuidado. Quando nós olhamos demais, atinge a nossa alma. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 7, onde vai falar de um jovem disperso, de um jovem despercebido que estava ali, passando o tempo. E a Bíblia diz que de repente essa mulher olha pela fresta da tua casa e vê esse jovem ali dando bobeira, vamos se dizer assim. E a Bíblia diz que ela se arruma toda, ela se prepara toda e ela vai ao encontro desse jovem e ela diz para ele assim: olha, o meu marido viajou e foi para uma viagem longa e ele levou consigo muito dinheiro e eu estou aqui só. Eu já preparei a minha cama, eu já ungi os meus lençóis
Está tudo certo. Vamos para casa. Vamos fazer amor. E daí vai ficar tudo bem. Essa é a proposta do diabo. Só que a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de Provérbios, que no versículo 19, quando ela fala que o marido dela saiu de casa e levou dinheiro para uma longa viagem, no verso 22 vai dizer assim: e logo ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro. Quando os olhos brilham, ele nos enfraquece no espírito. O poder da sedução, ele é tão forte que o feio, ele fica bonito. E nós caímos na tentação. A terceira parte que nós vemos aqui é que essa árvore, ela era desejada para o entendimento. E quando fala desejada, fala do que a pastora falou ontem, da soberba da vida. Uzias, ele deixou que a soberba entrasse no seu coração. E ele tentou praticar algo que não era para ele fazer, mas ele foi fazer. A soberba da vida, ela leva o homem a um pecado extraordinário que às vezes não tem volta mais. O homem, quando ele tem essa soberba da vida no seu espírito, muitas das vezes ele comete pecados terríveis. Nós temos o exemplo de Sansão. Sansão, ele era um homem predestinado. Ele era um homem que foi separado desde o ventre da tua mãe. Mas no decorrer da sua caminhada, a soberba da vida entrou na vida de Sansão. E a tua vida foi só derrota. Mas o que nós estamos nesta manhã aqui é falando para homens. Nós vemos que Deus, ele é bom ao todo tempo, e mesmo com a queda de Adão e Eva, o Senhor, ele não desistiu deles. A Bíblia diz que o Senhor matou um animal e os cobriu com pele de animais frescas e soltou ele no templo. Aquilo que o bispo ele falou aqui nesta manhã, que maldito é o homem que confia no homem. Quando Adão e Eva, eles olham para si e acham que eles mesmos podem prover do alimento para eles, o Senhor disse: vai você com a tua força, resolve a tua vida. A partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto. E o Senhor diz para eles: porque você vai viver nessa terra até o dia que você morrer, porque se dessa terra você saiu para essa terra, você vai voltar. Mas a provisão de Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele é o provedor das nossas vidas e ele queria isso. Ele planta um jardim e disse para o homem: colha, desfrute. Só que não era o projeto de Deus. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, capítulo 2, 15, que Deus, ele pega o homem e ele coloca no jardim para cultivá-lo, para plantar no jardim. Para cultivar, está dizendo arar a terra, arrancar toco, trabalhar, plantar. Era esse o propósito de Deus. Mas Deus não deixa o homem fazer isso. Deus pega os jardins, ele planta o jardim e fala: não, eu não quero que você faça isso, eu quero que você desfrute de tudo que eu tenho para você. Não era. E aí o homem, ele tenta com a força do seu braço
colher do fruto que não era, para que ele viesse comer. Por quê? Por que será? Às vezes vem uma pergunta na nossa mente: por que Deus colocou essa árvore lá? Porque se ele não colocasse essa árvore lá, estava tudo bem. Ninguém pecava, ninguém comia do fruto, estava tudo tranquilo. Mas eu quero dizer para você que um jardim sem porta de saída vira uma prisão. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a porta de saída. Se eles ficassem lá, eles estavam subjugados a acertar sempre. Eles não tinham livre-arbítrio de fazer o que eles querem. Mas quando o Senhor ele coloca o homem lá, ele planta o jardim, não deixa o homem cultivar, ele disse: desfrute, pode comer de toda a árvore. Só que quando nós lemos o texto em Gênesis 2,16, nós vemos que Deus ele dá uma ordem, ele ordena o homem, e esta primeira ordem não era não comer, a primeira ordem era para comer. Era uma ordem. Então quando nós vemos que não era uma opção, era uma ordem. Não comer desta árvore era tão pecado como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca o homem lá e disse: desfrute. O que eu entendo com essa palavra aqui é que não ser provido por Deus para os seus filhos é pecado. Como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal também é pecado. E eu continuei lendo o livro do Gênesis e comecei a entender que Deus ele só pode ser o meu Senhor se Ele prover a minha vida, se Ele prover a vida do homem e da mulher. Só provê quem tem o senhorio. Se você ler direitinho, depois você lê em casa, você vai ver que no Gênesis capítulo 1, você só vai ler lá dizendo assim: e Deus fez, e Deus formou, e disse Deus. Você pode ler todo, você não vai encontrar a palavra Senhor. E quando chega no capítulo 2, no verso 4, e disse: estas são a geração do céu e da terra, e quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Depois que o homem ele planta, que ele provê, que ele coloca o homem lá dentro, Deus ele passa a ser o Senhor do homem. Deus ele passa a ser o provedor do homem. E isso vem passando de geração em geração, e nunca mais o Senhor ele foi somente Deus na vida do homem, mas Ele é o Senhor Deus do homem. E quando nós olhamos para Abraão e Isaac, quando eles vão subindo o Monte Moriá, a Bíblia diz que Isaac já era um rapaz. E de repente ele olha para o seu pai e ele disse assim: pai, está aqui, pai, a lenha, está aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão lança uma palavra profética e diz assim: Deus proverá.
Deus proverá cordeiro para nós. Quando Jesus ele vai falar disso lá na frente, ele diz assim: Abraão viu os meus dias. Quando ele subia o monte Moriá, quando Jesus ele fala isso, ele diz que Abraão viu o dia da sua morte e da sua ressurreição. E Abraão ele subiu com aquela certeza no seu coração: eu posso até matar meu filho, mas o Senhor vai ressuscitá-lo. Deus vai prover na tua vida. Deus ele vai te alimentar. Ele não vai deixar faltar nada, mas pegue esta palavra para a tua vida. Deus é o provedor do homem. E quando nós olhamos para João Batista, estava batizando no deserto, e quando ele olha por cima, ele vê um homem vindo, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí a providência de Deus. Eis aí a provisão de Deus para o homem. Mas você tem que entender isso, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagem fala de representação. Você precisa entender. Você nunca se perguntou por que Deus ele faz, ele forma ao mesmo tempo, mas ele faz Eva um pouquinho mais tarde? Por quê? Porque a mulher, ela foi criada no Gênesis 1, homem e mulher os criou, mas ela só é formada no capítulo 2, um pouquinho mais tarde, que é para o homem entender que a mulher nasceu na dependência dele, para ela ser provida pelo homem. Você precisa entender. A mulher pode até trabalhar, e tem mulher que ganha muito mais do que homens, mas ela tem essa dependência espiritual. Às vezes a tua mulher não te pergunta algumas coisas, e quando você começa a responder para ela, ela diz: eu já sabia. É porque ela tem a dependência que você alimente ela. Você dá segurança para ela. Quando nós vamos lá no livro de Timóteo, capítulo 3, no verso 4, vai dizer que governe bem a sua própria casa, e tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. O que Deus ele é para o homem tem que ser para a mulher. Nós temos que entender que a mulher ela foi formada um pouco depois, para que o homem pudesse sentir a mesma coisa que Deus sentiu, de provê-la de tudo que ela precisa, dar para ela. Você foi formado para isso. Para o homem, ele precisa entender. Você precisa entender que Deus é a glória do homem. E a mulher é a glória do homem. Quando você vai ser separado pelo nosso apóstolo, a primeira coisa que ele pergunta: e a sua esposa está aí? Ela pode dar um testemunho, bom ou ruim, de você. Ela é a sua glória. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 vai dizer assim: o homem é a imagem e a glória de Deus.
E a mulher é a glória do homem. Dá um tapinha de leve no seu irmão aí, diz para ele: sem mim, ó. Não tem como não. O homem, ele só é completo quando ele provê a sua casa, a sua família. O homem, ele tem que entender que essa dependência, essa necessidade espiritual que a mulher tem, é porque passa segurança para ela. Primeira coisa, ela precisa de uma segurança intelectual. A mulher espera de um homem a direção. A mulher espera que o homem dê respostas para ela. A mulher espera que o homem conduza a sua casa. Então, quando nós olhamos, mulher não casa com homem burro. Ela não casa com homem burro. Ela pode até se envolver com o mais bonitinho, mas quando vê que o bonitinho não tem sabedoria, ela deixa. Porque ela quer segurança. Ela quer alguém que vai estar ali segurando firme o cajado dentro de casa. Tem algum homem solteiro aqui? 2, 3, 4. Olha aí. Ainda tem homem solteiro e as mulheres ficam reclamando, né? Não tem homem, pastor, não tem homem nessa igreja. Mas tem sim. Se você procurar direitinho. Então, varão, você que é casado, eu vou dar uma dica para você. Você quer mostrar inteligência para a tua esposa, você compra um livro. Aí você pega esse livro, você lê esse livro primeiro. Aí depois você pega ele, embrulha e dá de presente para a tua mulher. E quando ela começar a ler, você começa a contar: esse livro é assim, assim, assim. Ela vai dizer: nossa, esse é o homem que eu pedi para a minha vida. Esse é o cara, como ela é inteligente. Então, a gente começa a ver isso. A gente vê que ela precisa dessa dependência. Ela é dependente no financeiro, como eu disse, ela pode até trabalhar. Mas é que nem o bispo falou, ela compra, ela faz o cabelo, ela compra o vestido. É por isso que ela trabalha muitas das vezes. E o homem, ele precisa prover a sua casa. Então eu não estou dizendo que a mulher é incapaz, mas ela tem a necessidade de ser provida pelo homem. Porque Deus criou ela assim, dependente do homem. Ela pode até ter um trabalho que pode ter todas as roupas, todos os vestidos que ela pode comprar, mas o dia que você pegar algo e der para ela, meu irmão, se você acertar o número do sapato, é feriado uma semana na tua casa. Estou te falando. Porque a mulher, irmãos, a mulher ela pode ter 50, 40 vestidos dentro do seu guarda-roupa. Ela vai abrir lá e vai dizer: eu não tenho roupa. É. Mas por que é isso? Por quê? Porque todas as mulheres ela tem um scanner. Quando você compra um vestido e vai no culto, as outras olham e escaneiam de cima e embaixo. E aí, quando você olha, quando ela olha no guarda-roupa, ela vai passando e está escaneado e diz: eu não tenho roupa. Ela tem essa necessidade. Então, nós precisamos entender que a
A parte financeira, ela pode até trabalhar, mas quem sustenta a casa é o homem. É o homem quem provê, porque porque somente provendo, ele vai ter o senhorio da sua casa. Ele vai ter o respeito dentro de casa. Ele vai ser ouvido dentro de casa. E ele também, a mulher também tem a dependência biológica. Ela tem a terra fértil, mas ela não tem a semente. E ela precisa do homem para prover a semente para ela. Então quando Deus diz, come da árvore, Deus ele está dando ali, ele se torna o Senhor de todos os homens. E quando o homem ele age de conta própria, e ele pega esse fruto, ele perde o senhorio de Deus. E Deus diz, a partir de agora você vai se virar só. Não é assim dentro de casa, quando nossos filhos querem se rebelar? Ah, é assim que você quer? Então agora, a partir de agora você vai lavar sua roupa, você vai trabalhar, você vai se sustentar. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos? Aí você vai se virar sozinho. Mas enquanto você estiver dentro da minha casa, debaixo da minha guarda, eu sou o Senhor. É isso. É o senhorio. Então quando ele perde ali o senhorio de Deus, Gênesis capítulo 3, 17 vai dizer assim: disse Deus, porque comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás, amaldiçoado é a terra por tua causa. Verso 19, do suor do teu rosto comerás até que retorne à terra, porque dela você saiu. Plantar é o castigo. Plantar foi o castigo. Colher era a bênção de Deus. Quando você olha para isso, é natural. Eu não estou dizendo sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura existe, é natural. Quando você planta, você colhe. Isso é natural. É como a gravidade, se eu soltar, cai. É natural. Mas sobrenatural é você ser provido por Deus sem precisar plantar nada. Nós temos que entender que a bênção do Senhor, ela enriquece e não nos traz dores. Nós temos que entender que quem provê a tua casa, ele tem o senhorio da sua casa. Eu estou terminando, igreja. Mas eu preciso que você entenda essa mensagem, que a primeira ordem é comer, comer, não comer. Mas era para comer. A outra ordem era para não comer, mas a primeira era para comer. Você nunca vai comer daquilo que Deus proibiu, sem antes você dar as costas para aquilo que Deus mandou você comer. Você está entendendo? Pouco amém para muita gente. O que eu quero dizer para você é que você nunca vai pecar contra Deus sem antes virar as costas para a graça de Deus. Jesus, ele é o cordeiro que Deus proveu para nós. E se ele é a provisão de Deus para nossas vidas,
O que eu quero dizer para você: só existe um jeito para você ir para o inferno. Quantos? Um jeito. Qual, pastor? Virar as costas para Cristo, que é a provisão de Deus. O que eu quero dizer para você é que nós não conseguimos ir para o inferno sem antes dar as costas para Jesus o Cristo. Nós temos que acreditar que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, provisão de Deus para nossas vidas, e somente através dele nós vamos alcançados pelo arrebatamento. Seria a mesma coisa que Adão fez. Ele virou as costas para a graça, para a bondade de Deus, e foi atrás daquilo que não era para ele. Então, quando Cristo ele veio ao mundo, João vai dizer assim: ele veio ao mundo para os que eram seus, mas os seus viraram as costas para ele. Eu quero dizer para você nessa manhã: não faça a mesma coisa. A graça está aí. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Repita comigo: com ele e ele comigo. Não é com eles, é individual. E quem sabe nesta manhã ele está batendo na tua porta, dizendo: vem. Não tem como você ir para o mundo sem antes você virar as costas para Cristo. E Cristo está batendo. Nós estamos vivendo dias em que o arrebatamento está para acontecer. Mas nós estamos vendo muitas pessoas dispersas, perdendo a essência, perdendo aquilo que Deus ele tem colocado no coração de homens e de mulheres, e estão abandonando, está deixando. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser o cabeça de dentro da nossa casa. Nós temos que mudar o quadro dentro da nossa casa e trazer os nossos filhos também. No dia de amanhã você vai olhar para trás e vai dizer: eu deixei um legado, eu deixei alguma coisa. Porque nós não vamos ficar aqui para sempre, e o Senhor ele conta contigo. Isaías estava disperso. A Bíblia diz que Isaías ele só criticava, ele só falava mal, ele só apontava. Mas a partir do momento que o dedo apontou-se para ele, ele diz: ai de mim, que sou um pecador, e permaneço no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram a glória do Senhor. E o Senhor disse: a quem eu enviarei? Ele disse: envia-me a mim. O Senhor ele conta contigo. O Senhor ele espera uma decisão sua hoje. O Cristo ele é a provisão. Ele é o teu sustento. Ele é o teu alimento. Não dê as costas para aquilo que Deus deu para você. Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que está a tua casa?
tua casa? O que você tem feito para mudar as coisas dentro da tua casa? Vocês já ouviram a história do galo, né? Nunca ouviram a história do galo, não? Porque tem casa, me desculpe as mulheres, tem casa que quem manda é a mulher. Aqui não tem isso, né? Tem não, né? Só lá em Ariquemes. Aí, pastor Israel, o camarada se engraçou pela menina, olhou demais, né? E olhou, e aí ele disse: eu vou casar com essa mulher. E quando ele vai conversar com o pai da moça, ele chama o camarada num canto e fala: ó, vem cá, essa aí é carne e unha, é igualzinha a mãe dela. Manda, briga, bate. Você vai querer casar com ela assim mesmo? Eu disse: eu vou. Eu caso. Aí disse que ele casou. E passou uns dias, aí marcou um almoço na casa do sogro. Aí quando chegou lá, no almoço, a mulher levantou: amor, quer que eu sirva o teu prato? Sim. Serviu. E o velho ficou olhando. Ela serviu ele, levou água para ele. Tava um doce. Aí ele chamou, né? O genro no canto, falou: e aí, o que você fez? Ela não era assim. O que você fez para ela mudar desse jeito? Aí ele foi contar a história do galo. Falou: não, meu sogro, é assim. Nós casamos, fomos para a lua de mel. E quando nós estávamos dormindo à noite, o galo cantou lá fora e cantou muito alto. Eu peguei a espingarda que está debaixo da cama e matei o galo. Aí quando ela veio falar alguma coisa para mim braba, eu falei: ó, daquele dia para cá a mulher amansou. Na minha casa ninguém canta de galo. Aí o sogrão falou: opa, deixa comigo, eu vou mudar a minha mulher também. Aí ele disse: eu vou fazer do mesmo jeito. Aí disse que ele estava dormindo e o galo cantou na casa dele. Ele catou a espingarda e matou o galo. E quando a mulher foi falar com ele, ele larga de ser besta, isso aí é no primeiro dia. Depois de muito tempo não vale mais. A história do galo, ela acontece. Se você não tomar o controle da tua casa, não ser o provedor da tua casa nos primeiros dias, depois pode ser tarde demais. Então, o provedor não é aquele que bate, não é aquele que espanca. O provedor não é aquele que humilha. O provedor é aquele que sustenta, que levanta, que consola, que ajuda e que abastece, que supre a tua casa. Aí sim, a mulher vai passar a ser a honra do homem dentro de casa. Amém? Amém? Vocês entenderam? Então vamos se colocar de pé nessa manhã. Estamos vivendo dias